Glória a Deus, porque eu acredito que o Senhor já começou a falar conosco desde o momento do período do louvor. A gente vai entender hoje aqui o quanto o louvor ele é importante para certos momentos na nossa vida. Embora a igreja esteja meia vazia, é importante que a gente entenda que é aqui, nesses momentos, que você é fortalecido para enfrentar o mau dia que virá. Nós estamos falando, sobre essa série de mensagens que é sobre planejamento para 2026. E quando eu penso em 2026, ou quando há algum tempo atrás eu pensava em 2026, eu confesso para vocês que eu me angustiava, que eu me preocupava, que eu ficava muito ansiosa, porque os cenários que a gente vê, porque as notícias que temos não são as melhores. Nós vamos entrar em um ano muito importante, um ano de eleições presidenciais. E o nosso coração, diante dessas notícias e diante do que temos visto, é um coração que se angustia, sim ou não? E o Senhor tem me ensinado a estar em um lugar de descanso. Quando eu comecei a pensar no ano de 2026, o Senhor começou a ministrar ao meu coração sobre um lugar de descanso que vai ser necessário em 2026 você estar. Teve uma época, alguns meses atrás, que eu ficava vendo notícias, então você vai vendo pesquisas de políticos, de cientistas políticos, e você escuta a cada hora uma coisa, e o nosso coração ele vai ficando preocupado diante de algumas situações. Então vai ser necessário que 2026, eu tenho o sentido do Senhor para a minha vida, e eu vou compartilhar com vocês, que vai ser necessário que 2026 você encontre um lugar de descanso no Senhor. E esse lugar de descanso, ele se chama contentamento, satisfação, independente das circunstâncias. Na verdade, não é uma necessidade, há um senso de urgência para que 2026, a Igreja Farol, a Igreja Brasileira, encontre contentamento naquele que é suficiente sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos, independente se as eleições não forem o resultado que a gente espera. Deus é suficiente sobre tudo e sobre todos, mesmo que o cenário político esteja nos mostrando o contrário. Deus é suficiente. E vai ser necessário um senso de urgência, igreja, que você entenda que vai ser necessário que você sinta contentamento no Senhor e satisfação nele sobre todas as coisas no ano de 2026. E não se deixe ser guiado pelas vistas, pelo que você vai ver, pelas notícias que você vai ouvir. Amém? Amém. Espera só um pouquinho. O meu mouse não está funcionando. Fico desesperada de não funcionar. Não tem. Preciso que ele funcione, gente. Peraí, gente. Agora fechou tudo aqui. Então vamos lá. O meu tema, então, para essa mensagem é contentamento e a suficiência de Cristo sobre todas as coisas. Timothy Keller, ele vai dizer assim: se Jesus não for suficiente para você, nada mais será.
E nós temos vivido uma geração em que ela vive muito insatisfeita nos últimos tempos. Jovens, adolescentes, crianças, adultos, completamente ansiosos, insatisfeitos, inquietos e preocupados com o futuro. Nós temos vivido essa geração. Há um tempo eu até vi uma imagem no Instagram, que era aquela imagem de carrossel, em que mostrava uma criança que estava brincando com um brinquedo que ela havia acabado de ganhar, e em poucos minutos ela enjoava daquele brinquedo, ela se cansava, ela se entediava daquele brinquedo, e aí ela olhava, jogava o brinquedo do lado e olhava para o pai, que estava ao celular, contemplando e admirando um novo modelo de carro, um modelo de carro mais moderno, cheio de acessórios, cheio de tecnologia. E na mesma cena, a mãe, que também estava nesse mesmo ambiente, não prestando atenção em nada, porque também estava ao celular, focada numa imagem de uma influenciadora que estava viajando, e o desejo daquela mulher talvez seria: gostaria de estar nesse lugar ou ser essa influenciadora. 3 gerações que estão no mesmo ambiente, consumidos pela sensação de que algo está faltando, a sensação de não se ter aquilo que eu mereço. 3 seres humanos no mesmo ambiente, consumidos pela sensação de não estarem mais satisfeitas com aquilo que elas têm. A gente vive uma era em que parece que o tempo inteiro, especialmente por causa disso daqui, a gente é condicionado por promessas de satisfação. Sim ou não? Você abre o Instagram e são promessas de satisfação o tempo todo. Então, é promessa de um cabelo melhor. Gente, essa semana eu perdi as contas de quantas vezes eu vi a propaganda da Hidratei. Eles acham que estão pagando assim para isso viralizar. Mas assim, é promessas para o seu cabelo, para o seu corpo, de produtos para a sua pele, para a sua casa. É Shopee, é o outro lá, Shein. O pessoal que trabalha com isso, é promessas de cursos que você vai ficar rico vendendo pela internet, vendendo produtos pela internet. São todos os nichos de cursos possíveis e impossíveis que a gente possa imaginar. Então a gente está condicionado todo o tempo a essas promessas de satisfação. E é como se você tivesse que ter aquilo, como se você tivesse que conviver com aquela pessoa, é como se você tivesse que se comportar daquele jeito, andar com aquelas pessoas, conviver naquele meio social, alcançar aquele cargo, alcançar aquele título. Parece que existe um pódio, um vencedor que vai chegar nesse pódio e conseguir a promessa de uma satisfação total. É como se a vida fosse subir em degraus, e cada degrau eles vão te prometendo uma satisfação mais completa, uma satisfação melhor, uma satisfação maior, mas essa escada ela nunca acaba, nunca tem fim. Promessas de mais conforto, de mais estéticas, de mais conquistas, e assim, quando você faz aquela mudança que você tanto desejou, quando você compra algo que você tanto sonhou, quando você vai viajar para um lugar que você tanto planejou, você se dá conta que ainda assim está faltando alguma coisa. A insatisfação, esse vazio que o homem tem, já é algo que a filosofia, a psicologia estuda durante séculos para entender essa falta, esse vazio que todos nós temos. Todos nós. E eu confesso que durante alguns períodos da minha vida eu fui muito insatisfeita. Por conta dos vazios, por conta dos nossos falhas que temos. Então, a filosofia, teorias filosóficas tentaram explicar durante séculos o problema do porquê desse vazio, o porquê o homem é tão insatisfeito. E embora a filosofia tenha tentado explicar durante séculos, ou a psicologia, é somente na palavra de Deus onde nós vamos entender o motivo pelo qual a nossa alma foi criada e aonde ela encontra satisfação, descanso e suficiência. Nós vamos falar aqui de um personagem que ele, com o exemplo de vida dele,
ele pode provar que é possível, mesmo em meio ao caos, nós encontrarmos suficiência na pessoa de Cristo. Filipenses 4, do 11 ao 13, Paulo vai dizer o seguinte: não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver a necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito, posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Em algumas outras traduções, o versículo 11 vai dizer assim: aprendi a estar satisfeito em tudo o que tenho, ou a versão mais conhecida e que eu gosto mais, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu fui buscar o significado dessa palavra contentamento no dicionário. E quer dizer alegria, estado da pessoa contente, feliz, satisfeita, uma sensação de júbilo, de prazer, de felicidade. Mas Paulo, quando se fala aqui de contentamento, ele está usando um significado do grego, que é comparado a uma palavra chamada autarquia, que significa suficiência. Suficiência. Então, a filosofia durante séculos tentou defender uma teoria de que o homem, ele encontrava satisfação nele mesmo, dentro dele. Algumas teorias defendiam isso, que o homem encontrava satisfação dentro dele, então que o homem era autossuficiente. A filosofia defendia o fato de nós não colocarmos a nossa satisfação nas coisas internas, mas nas internas, confiando em nós mesmos. Mas o que é mais lindo aqui em Efésios é que a gente vê que Paulo, ele pega esse conceito filosófico da época dos grandes filósofos e ele transforma em um conceito mais elevado, mais alto e muito mais profundo nas escrituras, porque Paulo está desafiando uma teoria filosófica. Os grandes filósofos da época, ele está dizendo assim: vocês não vão encontrar satisfação dentro de vocês mesmos, vocês não vão. Mas ele também está dizendo para aqueles que não defendiam essa teoria, que nem tão pouco eles encontrariam satisfação nas coisas externas, mas que nós só encontramos a suficiência e a satisfação na pessoa de Cristo Jesus. John Piper diz: o contentamento é a confiança de que Deus está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem, mesmo quando as circunstâncias não são como nós desejamos. Ou seja, Deus não se move pelas circunstâncias. Deus não se detém no tempo. Deus não se detém na estação que você está vivendo. Deus não se detém nas circunstâncias. Deus não se detém em um governo. Deus não se detém em um país. Deus não se detém em algo que aconteceu. Ele se move acima das circunstâncias, mesmo quando você não vê, o Senhor está trabalhando, mesmo quando você não enxergue, Ele está trabalhando. Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias. Aleluia. Aleluia. Então, quando a gente entende aquela palavra contentamento do grego que Paulo traz, de suficiência, contentamento é o estado de satisfação, uma paz interior que não depende das situações, mas depende da pessoa de Cristo nas nossas vidas. Depende da presença, depende da presença dEle. Quando a gente olha esse cenário, gente, de Paulo, onde Paulo estava quando ele escreve Filipenses? Onde Paulo estava? Prisão. Olha o cenário. Paulo estava em uma prisão. É impressionante a gente pensar que um cara desse escreve algo que aprendeu a viver contente, que pode todas as coisas naquele que fortalecia ele, dentro de uma prisão. E não era qualquer prisão. Ele só não estava preso, ele já estava condenado, ele seria morto. Olha o cenário que Paulo vivia, olha as circunstâncias em que Paulo escreve.
Ele estava em um cárcere, em uma prisão romana. E esse capítulo, Paulo está escrevendo à igreja de Filipos e, consequentemente, hoje a nós também. Para que tenhamos alegria, paz, unidade, contentamento. Contentamento em Cristo, independente das circunstâncias. Ele também vai citar sobre privação, para nos mostrar que o contentamento em Cristo, ele transcende, ele está acima dos bens materiais, daquilo que você tem, do seu dinheiro. O propósito de Paulo nesse capítulo é encorajar nós, cristãos, a permanecerem firmes na fé e a depositarem a sua confiança no sustentador, que é o nosso Deus. E, gente, eu gostaria de ler para vocês terem uma ideia de como era a prisão em que Paulo estava. Historiadores falam sobre a prisão romana. A maioria das celas eram subterrâneas e Paulo possivelmente estava numa cela subterrânea, com pouca ventilação, o que tornava o ar com muito mau cheiro. Um lugar fedido. Pouca ou nenhuma luz natural, o que tornava a cela escura e deprimente. Falta de higiene básica, como água, banheiro, fossa, o que tornava a cela um lugar propício para a propagação de doenças e pragas. Havia a presença de insetos, roedores e outros animais que eram atraídos pelo lixo e pela falta de higiene. A cela em que Paulo estava provavelmente era superlotada com muitos outros prisioneiros e que estavam todos amarrados e acorrentados juntos, o que tornava as condições ainda mais precárias. Mas é dentro dessa condição que ele encontra satisfação naquele que é suficiente. É dentro desse cenário que ele encontra satisfação naquele que pode fazer todas as coisas. Então, o que é contentamento, Carla, em Cristo? Se ela não está baseada nas circunstâncias, o que é o contentamento? E eu vou compartilhar com vocês algo que o Senhor ministra ao meu coração todos os dias, de alguém que já foi muito insatisfeita. Aonde eu tenho aprendido a estar, aonde eu vou buscar a minha fonte de satisfação. Deus não nos deu essa vida, gente, aqui, essa janela chamada tempo, onde nós vivemos para que a gente passe aqui desapercebido. Deus nos deu essa vida para que a gente aprendesse. A gente está aqui para aprender. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós estamos para aprender, porque ainda nós não vivemos a plenitude dos tempos. Nós viveremos, mas nós ainda não vivemos. Nós ainda não vivemos a plenitude da alegria. Nós ainda não vivemos a plenitude da revelação de quem realmente Cristo é. Nós ainda não vivemos a revelação do quanto custou o sacrifício dele na cruz. Nós temos uma ideia, mas nós não temos a total plenitude do que foi. E nós não temos ainda a plenitude de uma completa satisfação. Nós viveremos isso. Haverá um tempo em que viveremos a plenitude, onde os nossos corpos serão transformados, a nossa mente será aberta, os nossos olhos serão abertos e teremos a plenitude da revelação do próprio Deus diante de nós. Haverá esse tempo. Nós seremos completos nele, satisfeitos diante dele. Só que hoje ainda nós não vivemos isso. Mas é possível nós aprendermos a ser contentes em Cristo, a encontrarmos nele satisfação. É um aprendizado que é diário. Lá em Filipenses, no versos 11, Paulo vai dizer assim: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse verbo aprendi do grego, hematon, significa um processo de iniciação, algo aprendido pela vivência, algo aprendido pela experiência. Paulo aprendeu vivendo. Paulo não aprende ouvindo falar. Paulo não aprende de ver os exemplos dos outros. Paulo aprende na pele. Paulo havia passado pela fartura e agora estava passando pela escassez. Ele estava vivendo na pele. Assim como Israel aprendeu a depender de Deus todos os dias que Ele mandava o maná, nós também
aprendemos a depender de Deus nas situações comuns da nossa vida, nas circunstâncias diárias da nossa vida, no dia a dia. É nessas situações que a gente aprende, é no ordinário da nossa vida. Cada dia a gente vai vendo o trabalhar de Deus, o que nós temos, e a gente vai aprendendo a confiar nesse Deus, aprendendo a estar satisfeito nele. Mas para que a gente possa aprender de contentamento na prática, a gente precisa exercer algo que muitas vezes a gente se esquece, que é a gratidão. A gente esquece de exercer a gratidão. A gente esquece porque a gente acha que a gente está nos cenários mais simples e que a gente não precisa. Ou porque é simples demais, a gente está tão acostumado a levantar todos os dias, abrir os olhos, respirarmos. A gente está acostumado a ter entendimento para trabalhar, para viver a vida, para estudar. A gente é capacitado, só que a gente se acostuma. A gente se acostuma que se temos isso é porque tem um Deus que nos deu isso. A gente só lembra de agradecer nos cenários mais milagrosos, em coisas grandiosas, algo muito espetacular, algo que aparentemente parecia que talvez nem ia acontecer, que fugia do controle de Deus. A gente só lembra disso nesses momentos. Mas quantas vezes nós acordamos e esquecemos de agradecer ao Senhor por mais um dia, por mais uma oportunidade, porque se você levantou é porque Ele permitiu. Agradecer pelas misericórdias que foram renovadas. O contentamento, ele é um aprendizado diário, de que Deus é suficiente, mesmo quando o mundo parece não ser. Eu gosto muito de uma música, eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, e à medida em que eu vou Te conhecendo mais, tudo vai perdendo o valor. Só que eu estou aprendendo, e eu falo que essa música eu tenho que cantar lá hoje, eu tenho que cantar lá amanhã, eu tenho que cantar lá depois, eu tenho que cantar lá daqui 5 anos, daqui 10 anos, porque aqui eu continuo aprendendo. Enquanto eu estiver aqui nessa terra, eu estou aprendendo, e o seu coração precisa aprender a confiar no Senhor. O quanto nós estamos satisfeitos com a nossa família, o quanto nós estamos satisfeitos com os filhos que temos, com a nossa casa, com o nosso emprego, com o nosso trabalho. E aqui eu não estou falando, gente, de você se limitar a querer crescer profissionalmente. Você precisa, querer crescer, buscar se desenvolver, alavancar sua carreira, estudar, se capacitar na sua profissão. Você precisa fazer isso. Aqui nós não estamos falando sobre se acomodar, mas é sobre quantas vezes nós agradecemos por aquilo que nós já temos hoje. Pelo emprego que você tem hoje, pela família que você tem hoje, pelos filhos que você tem hoje, pela roupa que você veste hoje, pela comida e o alimento que você tem hoje, pelos privilégios que Deus te dá, porque Deus nos dá muitos privilégios. Pelos extras que Deus nos dá, porque Deus nos dá muitos extras, nós não merecíamos, mas Deus nos dá. John Piper diz uma frase que é muito conhecida: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus não é glorificado na sua vida e na minha vida por eu estar aqui pregando, falando para vocês. Deus não é glorificado na minha vida quantas horas eu consigo ficar de jejum, ou quanto tempo eu fico ajoelhado orando, ou quando eu venho servir aqui no meu ministério. A gente precisa parar de achar que a gente pode barganhar com Deus quando estamos achando que a gente está glorificando a Ele nessas coisas aparentemente espirituais. Deus está no simples, Deus está no ordinário, Deus está no suspiro de gratidão.
São nessas pequenas coisas, nessas pequenas nuances de gratidão, que Deus é glorificado e encontra nele um coração satisfeito. Então é nessa simplicidade da sua vida, de reconhecimento de que Ele é suficiente na sua vida, que Deus é glorificado através de você. Nós cantamos aqui: ei meu coração, não se envergonhe. Cante essa canção, é assim que você glorifica a Deus, quando você é grato, quando você dá aleluia pelo que você tem, pelo que você vive. O segundo ponto que eu aprendo: contentamento em Cristo vem da presença do próprio Deus. Lá em Salmo 16, Davi vai dizer assim: tu me mostras o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Davi entendeu que o melhor lugar, o lugar de prazer, o lugar de alegria dele era na presença de Deus. E Davi era um rei, Davi tinha tudo, mas ele entendeu que o melhor lugar para ele estar, ele entendeu que Deus era suficiente na vida dele. Ele era satisfeito em Deus. A presença de Deus, ela não é circunstancial. A presença de Deus, ela não é uma presença que está limitada às nossas estações, aquilo que nós estamos vivendo. O problema está em nós. O problema está em nós, que muitas vezes nós não estamos disponíveis para essa presença. O problema está em nós, que muitas vezes negligenciamos essa presença. O problema está em nós, que muitas vezes não percebemos a presença de Deus, mas Ele está ali todos os dias. E eu amo o exemplo de um homem na Bíblia, que ele soube reivindicar essa presença. Ele soube não negociar essa presença, porque ele entendeu que a presença de Deus era suficiente. Que é Moisés. Êxodo 33. Então Moisés disse ao Senhor: tu me ordenaste, leve este povo, mas não me disseste quem enviarias comigo. Declaraste: eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se de verdade te agradas de mim, permita-me conhecer os teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com o teu favor. E lembra-te, Senhor, de que esta nação é o teu povo. Gente, olha o que Moisés está dizendo para Deus aqui. Eu acho engraçado, porque se Deus quisesse, Ele dava uma piscadinha, Ele fulminava Moisés. Ele está falando assim: Senhor, lembra-te que esta nação é o teu povo. É como se Moisés estivesse dizendo para o Senhor assim: Senhor, eu não sei se o Senhor se lembra, estou achando que o Senhor se esqueceu de algo aí no meio da história, mas eu não queria liderar. Eu não queria estar à frente dessa nação. Eu disse para o Senhor que eu não sabia nem falar. Eu disse para o Senhor que eu não queria assumir isso. Então assim, Senhor, só para te lembrar que eles não são meus, eles são teus. E quando a gente vai ler o texto de Êxodo 33, o contexto dele todo, a gente vai entender que Deus não estava dizendo que ia deixar de abençoar o povo. Deus estava dizendo que até ia mandar um anjo para ir à frente deles, para vencer os inimigos, para eles serem vitoriosos. Deus não ia tirar o sustento do povo, Deus não ia tirar o alimento, Deus não ia tirar a coluna de fogo, Deus não ia tirar a nuvem. O Senhor só estava dizendo assim: eu não vou mais junto, porque nem o Senhor mais aguentava aquele povo. Eu só não vou mais junto. E o Senhor responde assim para Moisés: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. E Moisés finaliza dizendo assim: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair desse lugar. Moisés disse assim para o Senhor: você não disse que se agrada de mim? Eu estou cumprindo aquilo que o Senhor me pediu. O Senhor não disse que se agrada de mim, então lembra que esse povo é o seu povo. Senhor, eu te agradeço por todos os favores que o Senhor vai derramar sobre nós, pelas bênçãos que o Senhor vai derramar, pelo anjo que o Senhor vai mandar na nossa frente, pelos inimigos que o Senhor vai fazer a gente se livrar. Mas eu não troco a sua presença por nada.
Comida, a gente dá um jeito, a gente aprende a caçar, a gente pega fruta, a gente se vira, mas a sua presença, Senhor, o que eu faço sem a sua presença? Moisés foi muito ousado, mas acima de tudo, eu acredito que Moisés teve uma revelação, que eles só seriam satisfeitos na presença de Deus, se Deus estivesse com eles. Então a verdadeira satisfação, ela não está dos favores que Deus nos dá. A verdadeira satisfação não está nas conquistas que muitas vezes Deus nos permite conquistar. Mas a verdadeira satisfação está em uma comunhão constante na presença de Deus. É você abrir mão, Senhor, eu te quero mais que o meu dinheiro. Eu te quero mais que a minha casa, eu te quero mais que a minha empresa, eu te quero mais que o meu emprego, eu te quero mais, e eu vou ficar te esperando, eu vou ficar entrando no meu quarto, no meu secreto, te esperando até que o Senhor venha, e assim que o Senhor vier, eu não quero mais sair daqui, eu vou demorar para sair da tua presença, porque é o Senhor que eu quero. Senhor, eu não quero a tua presença como uma visita, eu quero que o Senhor faça morada. Contentamento nasce quando a minha oração deixa de ser me dá isso, e passa a ser fica comigo, Senhor. Amém. Terceiro ponto, o contentamento é sustentado pela força do próprio Cristo em nós. Depois que Paulo vai falar aqui das dificuldades que ele enfrentava e o cenário onde ele aprendeu a estar satisfeito, Paulo fecha o versículo 13 dizendo assim: tudo posso naquele que me fortalece, ou posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu lembro que quando eu era criança, assim, saindo da pré-adolescência para a adolescência, eu não tinha entendimento, ignorante. Eu acreditava que assim, esse versículo, eu amava esse versículo. Era o meu versículo preferido, eu amava falar ele, porque para mim parecia um cheque em branco de Deus, dizendo assim: vai lá, filha, faz o que você quer, você pode tudo em mim, você pode tudo. Para mim era essa a sensação que eu tinha. E esse versículo muitas vezes ele é muito mal interpretado e mal aplicado como sendo uma promessa de sucesso ilimitado de Deus, e não é. Quando Paulo está dizendo posso naquele que me fortalece, Paulo está mais uma vez desafiando aquele pensamento filosófico que a gente viu no começo, da autossuficiência do homem. Paulo está desafiando o materialismo, pois ele está afirmando que o contentamento não vem das riquezas, mas do próprio Cristo que nos fortalece. Paulo está nos ensinando a depender de Cristo para enfrentar toda e qualquer situação, e sejamos num cenário de prosperidade ou num cenário de escassez. Tudo posso, do grego, significa ter força, ser capaz. Paulo não está dizendo que pode fazer qualquer coisa, mas ele está dizendo que a força dele para suportar as adversidades vinha de Deus, e ainda assim ele estava contente. Amém. Naquele que me fortalece, do grego significa, a força de Paulo não vinha dele mesmo, mas daquele que o capacitava, Cristo. Paulo está dizendo, posso passar por qualquer situação, pois Cristo está me fortalecendo. Cristo nos basta, Ele é suficiente. Amém. E por que nós devemos buscar contentamento em Cristo? Porque a Bíblia vai nos falar, trazer vários textos confirmando do porquê nós devemos buscar o contentamento e a satisfação em Cristo. O primeiro ponto que nós devemos buscar satisfação em Cristo, porque Deus ordena que sejamos contentes. É uma ordem, é um mandamento, e está lá em Hebreus. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm. Porque Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei, contentai-vos com o que vocês têm. Contentamento é uma ordenância, você sabia? Gente, eu não sabia.
Eu não sabia que contentamento era uma ordenância. Quando eu fui ministrada por essa palavra, eu grifei na minha Bíblia, mas às vezes eu fico pensando que eu precisava imprimir e colocar no meu espelho, no meu guarda-roupa, espalhar na minha casa, para a minha casa toda, para que eu me lembre que contentamento é um mandamento e não é uma sugestão. Deus não está me sugerindo para que eu esteja satisfeita nele, Ele está me ordenando. Só que esse versículo ele é tão lindo porque diante de uma ordem vem uma promessa. Eu estarei contigo todos os dias. Ele te pede uma ordem, mas Ele te promete não te deixar e não te abandonar quando você obedece. Então, por não ser sugerido, a gente não pode pensar que um dia a gente acorda e a gente acorda contente, porque as nossas circunstâncias ao redor estão ok, boas, e daí no outro dia não está tão boa, e aí a gente esquece, e aí a gente... Não, é um mandamento. Quando nós obedecemos, vai nascendo uma confiança de que Deus nunca vai nos deixar. E ultimamente esse versículo ele tem saltado na minha vida, em vários dias. Ou ele vem através da Bíblia online, um versículo do dia, ou ele vem através da nossa célula, né, Dri? Que eu pego esse versículo mostrando, porque Deus quer me firmar nisso, me fortalecer nisso. Ele está me lembrando, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. E a palavra de Deus ela é assim, gente, ela sempre vai nos trazer para esse lugar de nos lembrarmos, de confiar em Deus, de depender de Deus. Então você precisa ler e se fortalecer nessa palavra. Amém. É ela que vai te manter firme nos dias maus. Sabe o louvor que a gente cantou aqui hoje, tão bonito, tão lindo? A igreja vibrante. A gente precisa entender que essas canções, elas não estão aqui só para encher um período de culto, um período de louvor. Esses louvores, eles estão sendo cantados, e quando você canta, ele está gerando dentro do seu homem interior força, fortalecimento, porque quando os momentos maus vierem, é isso que vai te fortalecer. Essas palavras, esses louvores vão te fortalecer nos dias maus, porque é a palavra de Deus cantada. É a palavra de Deus cantada. Mas parece que quando a gente está enfrentando uma adversidade, quando algo se levanta, a gente se esquece das palavras, a gente se esquece das canções, a gente às vezes esquece até que a gente é crente, e a gente torna o nosso problema um gigante, o nosso posicionamento. Eu acredito que como igreja, para os últimos dias, e a nossa oração como igreja, nesses últimos dias, Igreja Farol, vai ser aquilo que Paulo falou: quando vocês estiverem reunidos, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, fortaleçam-se uns aos outros, encorajem-se uns aos outros, consolem-se uns aos outros, edifiquem-se uns aos outros. Por quê? Porque aqui é um ambiente seguro para a gente suportar o dia mau lá fora, porque eles vão vir. O próprio Deus está dizendo, é o próprio Deus falando para você, Igreja Farol: eu não vou te deixar e jamais vou te abandonar. 2, porque devo buscar contentamento em Cristo? Porque quando eu estou satisfeito, eu não murmuro, e murmuração é pecado, murmuração é um grave pecado. Lá em Números 11, a gente não vai ler porque é muito longo, mas o povo murmurou, diante de Deus mandar o maná todos os dias, diante da provisão, o povo começou a murmurar. A murmuração é uma rebelião, a murmuração revela nossa incredulidade diante da provisão de Deus. E trocar o louvor pela reclamação é desonrar o caráter do próprio Deus. Quando você murmura, você está dizendo assim: Deus não pode, Ele não faz, Ele não é soberano, Ele não consegue. O nosso descontentamento questiona a soberania de Deus e mostra o quão profundo é a nossa falta de confiança e dependência dEle.
Terceiro ponto, porque devo buscar contentamento em Cristo? Porque o descontentamento é a raiz de muitos pecados. Porque quando eu estou descontente, eu desejo coisas que Deus não me deu. Quando eu estou descontente, eu desejo algo que Deus não vai me entregar e não entregou para mim, e isso vai me fazer pecar. Em Tiago 1, vai dizer assim: a tentação vem dos nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos, eles dão luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. A cobiça, ela nasce de um descontentamento. Nós estamos insatisfeitos com a nossa vida, com o nosso casamento, com o nosso trabalho, estamos insatisfeitos com o que temos, então a gente coloca os nossos olhos em algo que não é nosso. Colocamos os nossos olhos em algo que Deus não nos deu. Cobiçou, desejou, pecou. A cobiça é o desejo pecaminoso que se materializa em atos concretos. A cobiça se transforma em pecados concretos na sua vida. E a Bíblia vai nos mostrar exemplos de personagens nos quais a cobiça e os desejos o levaram a pecar. O desejo de Davi por Betseba o levou para o adultério e para o assassinato de Urias. Quando os nossos olhos estão olhando demais para as outras coisas, desejando o que não temos, o que não é nosso, é nesse momento que o verdadeiro contentamento vai trazer a essência, a verdadeira adoração. É nesse momento que você está passando, que o seu coração vai ser lembrado. Ei, meu coração, não se envergonhe, cante essa canção. Louve ao Senhor. Você precisa, igreja, dar um comando para o seu corpo, um comando para o seu coração. Louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não é um dispositivo que você vai acionar e seu cérebro vai esquecer da situação que você está passando, não é isso. Mas são homens e mulheres que, quando percebem o descontentamento tentando minar o coração, se lançam na palavra, se lançam na oração, se lançam na adoração e são lembrados das verdades eternas. Nesse momento você precisa se lançar na palavra. É ali que Deus vai te lembrar quem você é. Na adoração, dessas músicas que cantamos, na oração. Família, essa tem sido a minha oração de alguns tempos para cá. Senhor, tira os meus olhos das coisas inúteis. Tira os meus olhos das coisas inúteis. Atraia o meu olhar para Ti. Revele quem o Senhor é a mim. E a partir do momento que o Senhor vai se revelando a mim, me atraia. Eu quero ser atraída por Ti, ser fascinada por Ti. Leva-me ao lugar do início, nos primeiros passos. Eu quero ver a Tua beleza, a Tua grandeza, o Teu esplendor. Essa tem sido a minha oração. Senhor, não me deixa distrair. Atraia o meu olhar, continue atraindo o meu olhar, continue atraindo o meu olhar todos os dias. Senhor, nos livre da consciência da carne, dos olhos, da soberba desse mundo, nos livra. Porque hoje a gente pode muito bem se deixar levar por tudo que o mundo tem. São tantas informações. Gente, não se deixe levar por isso. Seus olhos, por aquilo que você vê, por aquilo que você não tem. E o Senhor hoje, Ele faz um convite para você conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, não apenas nessa eternidade, nessa vida. Quando Ele fala que Ele quer que você o conheça e prosseguir conhecê-lo, não é só agora para 2026 que a gente tem planejado, mas é para agora, começar a conhecê-lo agora.
O convite de conhecê-lo não é na eternidade, é para já. O Senhor nos faz um convite para vivermos a plenitude. Na verdade, aqui nós vivemos uma incompletude, mas que vivamos essa incompletude de satisfação nele, aqui. À medida em que vamos conhecendo, Ele vai se revelando a nós. O Senhor está fazendo um convite para você hoje, de você ser satisfeito, satisfeita nele, ainda nesta terra, para hoje, para agora. Eu queria que você agora fechasse os seus olhos e você ficasse à vontade, se você quiser ajoelhar, se você quiser ficar sentado, em pé, mas eu queria que nós tivéssemos um momento, porque é preciso que a gente reconheça que nós colocamos às vezes muitas coisas na frente de Deus, nós nos satisfazemos com o que é material, a gente dá importância mais para as coisas, mais para as pessoas do que para o próprio Deus. E nesse momento eu gostaria que você se derramasse com essa canção, declarando ela, fazendo dela uma oração agora na sua vida, uma oração na sua vida, de que nada vai te satisfazer se não for Ele, só Ele te satisfaz, só Ele te satisfaz, nada mais vai te satisfazer se não for o Senhor. Sabe, quando eu estava ontem relendo essa palavra, o Senhor me trouxe uma cena à minha mente. Ele trouxe a cena de um pai com um filho. Sabe aquelas brincadeiras que o pai fala, pula aqui, está numa piscina ou está num lugar alto, e ele fala, pula no meu colo. Deus me trouxe essa cena. A criança, ela pula, ela vai no colo do pai, porque ela confia, porque ela sabe que nesse colo ela não vai cair, porque ela sabe que esse pai vai segurar. Você precisa entender que Deus é suficiente, e você precisa caminhar e se lançar na suficiência dEle, confiando e dependendo dEle. É o nosso Pai, e esse convite que Ele te chama, é um convite para saltar no colo dEle e falar assim, ó, deixa isso que você segura, os bens materiais, deixa, para de se importar com o dinheiro, com o que você tem, ou ficar olhando para o que você não tem, se lança nos meus braços. Ó, para de ter medo do ano que vai começar, das eleições do governo, se lance nos meus braços, eu estou te segurando, eu estou te pegando, eu vou te sustentar, independente das situações. Um convite para um Pai amoroso que te chama e que vai te guiando, no caminho de ser satisfeito nele. Tua
Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Eu só quero a ti. Eu só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Sabe quando a criança está no colo do pai e ele vai mostrando assim: olha isso, filho, isso serve para isso. Ele vai no caminho, ele vai mostrando todas as coisas e ensinando todas as coisas ao filho. E o filho, ele olha para o pai maravilhado, porque o pai sabe tudo, sabe? Quando a gente acha que o pai é tão legal, porque ele entende tudo, ele sabe tudo, ele compreende tudo, ele tem todas as respostas. É isso que o Senhor quer de você. Ele te pega pela mão hoje e Ele vai te levando por esse caminho de estar satisfeito nele. E a cada passo que você dá, Ele vai revelando a você a grandeza dEle, o esplendor dEle. Ele vai te fazendo ficar fascinado por quem Ele é. E nada mais vai te preencher a não ser Ele. Eu gostaria que, se você sentisse como esse Pai querendo te trazer para esse lugar de satisfação, que você pegue agora na mão do seu Pai e venha até aqui na frente. Que você pegue na mão do teu Pai. Ele quer te mostrar esse caminho de satisfação, de plenitude, que só há nele, em mais ninguém. O Pai, o nosso Pai. A partir do momento que Ele vai te mostrando, você vai ficando cada vez mais maravilhado pela sua beleza, pelo seu esplendor. E nós vamos ficando fascinados. Ele vai trocando o nosso olhar. Ele vai atraindo o nosso olhar. Ele vai mudando as nossas prioridades. Ele vai mudando as nossas prioridades. Por favor, Lília, põe para mim lá Filipenses 3. Eu já vou encerrar, gente. Por favor, põe para mim esse texto. Eu quero orar com vocês. A gente vai encerrar nessa manhã. Pode chorar à vontade. Deixe só esse texto. Queria ler com você esse texto só. Paulo vai falar. Não, 3, versículo 1 em diante. Pode deixar. Versículo 1. Paulo vai falar assim: por fim, irmãos,
Alegre-se no Senhor. Nunca me canso de dizer essas coisas e faço para proteger vocês. Paulo vai dizer assim: pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos verdadeiros circuncidados. Alegramos-nos no que Cristo fez por nós e não colocamos nossa confiança nos esforços humanos. Ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda muito mais. Olha o que ele vai dizer: eu fui circuncidado com 8 dias de vida. Eu sou israelita de nascimento. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou um verdadeiro hebreu. Eu era membro dos fariseus. Eu era extremamente obediente à lei judaica. Eu era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, eu cumpria a lei com todo o rigor. Eu pensava que essas coisas eram valiosas para mim, mas agora eu considero elas como insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus. Por causa dele, deixei de lado todas as outras coisas e considero como menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. E nele ser encontrado. Sabe o que Paulo está falando, gente? Que a coisa mais importante na vida não é cargo, não é função. A coisa mais importante na vida é conhecer a Jesus Cristo. Quando Jesus for nosso tudo, gente, a gente não se preocupa com mais nada, nem com cargo, nem com ministério, nem com dinheiro, com escala. A gente vem porque a gente adora o Senhor, porque Cristo é tudo para a gente. Enquanto Cristo não for tudo, a gente fica buscando migalhas. Enquanto Cristo não for tudo, a gente fica arrumando confusão. Mas quando Cristo for nosso tudo, tudo o resto perde significado, gente. Queria que você pensasse nisso. Isso é uma mensagem para você refletir para a vida. Quando Cristo for o teu tudo, tudo o resto perde significado. Paulo vai dizer que tudo isso para mim é menos do que lixo. É menos do que lixo. A gente possa dizer isso. Nada mais importa. O que importa é conhecer a Cristo. E Paulo vai dizer isso. E nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça. O que eu quero simplesmente é conhecer a Cristo. Quando isso for o teu tudo, o resto não será mais nada. Feche teus olhos, eu quero orar por você. Senhor, que Cristo seja o nosso tudo. Que tudo o resto perca o valor, Pai. Que a gente não venha aqui para cumprir escala. Que a gente não venha aqui para vigiar os outros. Que a gente não venha aqui para receber bênçãos. Que a gente não venha aqui para fazer alguma coisa. Que a gente venha aqui para te adorar, para te conhecer. Que tu, Jesus, seja a coisa mais importante em nossa vida. De tal maneira que mesmo que venhamos perder pessoas, perder cônjuge, perder bens, perder coisas, que Cristo continue sendo a coisa mais importante em nossa vida. Quando tu, Senhor, fores tudo, nada mais importa. Nada mais importa. Mesmo porque a tua palavra diz que se nós te buscarmos em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Que quando o Senhor for o primeiro, o Senhor será tudo em nossa vida, e tudo o resto nos virá por acréscimo. Então, Senhor, seja tudo em nossa vida. Seja o primeiro pensamento da manhã, seja o ar que respiramos, seja o alimento, seja o maná no deserto, seja a vida, seja o vento, seja o fogo, seja a graça, seja a paz,
seja aquele que preencha nosso vazio, seja aquele que seja a nossa esperança. Tire o nosso coração de esperar do homem e no homem. O homem decepciona, tu és perfeito. Não sabemos quem vai governar esse país o ano que vem, mas já sabemos quem elegemos como nosso presidente: Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. O Senhor continua sentado sobre o trono, o Senhor continua reinando sobre o trono, o Senhor continua reinando soberano e absoluto, tremendo e absoluto. O Senhor é o nosso presidente. É Lula, é Bolsonaro, é Tarcísio. O que vai ser da economia? O que vai ser do Brasil? O Brasil pertence ao Senhor Jesus. Tu és o dono desse país, tu és o dono de nossas vidas. O Senhor continua reinando no coração, na mente, na alma do teu povo. Tudo a ti pertence. Nós só queremos a ti, Senhor, nada mais do que isso. Tira o nosso olhar das bênçãos, coloca o nosso olhar na principal bênção: Cristo Jesus, Senhor e Salvador das nossas vidas. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Em nome de Jesus, consola, conforta, anima, fortaleça, enche o nosso coração com tua graça, e que seja o Senhor o que reina sobre as nossas vidas todos os dias. Eu oro e eu peço isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, querido?